Pra Mas assim, e caramba, aí, como é nossa. que tá a tua vida aí na Alemanha, cara? Você se mudou faz quanto tempo já? Eu tô aqui desde 2015, né? Não, Eu bastante. 2015, minha esposa é alemã, né? A gente passou muitos Hum, anos no Brasil, porque eu também eu conheci ela fora, né? Eu morei 2 anos na Inglaterra, nesse tempo eu estudei lá e estudei música, né? E aí depois que eu vi, e conheci ela lá. E quando nós viemos para o Brasil, 1 ano e meio depois, a gente estava se casando. E, como eu disse, ela é alemã, né? E a gente passou muitos anos no Brasil. Nesse tempo, nesse todo esse período, eu tive tocando. Eu toquei na oficina G3, eu toquei minha carreira no Brasil como guitarrista, né? Fiz muitas coisas. E no começo de 2015, né? Na verdade, um pouco antes, a gente sentia que era hora da gente caminhar para a gente vir para cá, porque era um sonho meu, era um projeto de família, né? Que eu uhum. aprendesse a língua alemã, assim como ela fala muito bem o português, e também que eu tivesse, em algum momento, experiência cultural de morar no país onde ela nasceu e cresceu, assim como ela já estava, já por 8 anos, ou quase 9, no Brasil, tendo essa experiência, né, de tanto aprender a língua Uhum. quanto viver a cultura. E aí foi um momento oportuno, assim, que a gente sentiu que era o momento de fazer isso. Então a gente foi se organizando e até o momento de eu vir, eu estava tocando no G3, né? Uhum. E aí foi isso. E aí viemos para cá. Então eu tô aqui no começo de 2015, isso já são 6 anos. 6 anos? É, 6 anos. 6 anos. É. 6 anos, exatamente. E aqui aconteceram muitas coisas aqui também, né? Eu não sei se eu já começo a falar ou se vocês Cara, têm não, pode perguntas falar o que você mais, quiser, pode falar o que você quiser. é, mais específicas. Assim, bom, basicamente nesse ano, eu vou falar basicamente e depois a gente pode ir a fundo caso vocês Aham. acharem interessante, né? Nesse tempo, eu vim para cá com o intuito não tão somente aprender a língua, viver a cultura, mas aí eu adicionei um outro sonho que eu tinha muito antigo de fazer faculdade de música, né, de estudar música. Uhum. E aí eu comecei a eu entrei no curso de composição musical numa faculdade bem renomada aqui na Alemanha, e que é pertinho, perto, na cidade vizinha onde os pais da Hannah moram, né? Então eu vim, fiz os testes assim que eu cheguei, nem falava ainda o alemão, e aí eu consegui a vaga, e aí eu comecei a fazer a faculdade. A faculdade foi 5 anos, né? Na verdade, o Uhum. currículo são 4 anos, mas ninguém termina essa faculdade em menos de 5 ou 6 anos, né? Na verdade, Claro. eu sou o único que eu conheço que terminou em 5 anos. Nossa, que O resto tremendo. todo mundo. Mas é por um outro motivo, né? Também. É uma questão cultural, onde os estudantes aqui eles querem muito viver essa fase de estudante por mais tempo do que necessário, né? Porque é Uhum. uma vida Ah, boa aqui, claro. né? Tem financiamento do governo, tem um monte de coisa. Então o cara tem uma vida muito legal, né? Só que não era bem o meu caso, porque eu já tinha família, eu não tinha filhos ainda, mas eu não tava nessa vibe de ficar curtindo, de ficar, né, easy Aham, going, sim. né? Eu Uhum. tava mais com a faca no dente. aí, eu, aí eu, então eu dei um gás para terminar isso em 5 anos, né? Dentro desse tempo eu tive, nasceram um, dois filhos. Dois filhos. Eu tive 2 filhos durante esse tempo da Da faculdade. faculdade. Uhum. Em paralelo trabalhando, né, fazendo diversas coisas assim, diversos projetos musicais, dando aula, né, e assim no último 1 ano e meio nada disso, né, assim, Sim. Claro. mais só o lance de aula, né. Graças a Deus eu tenho uma estrutura de aula que funciona legal aqui. Mas se eu dependesse de shows ou de eventos ou de tocar, que é o caso de alguns amigos meus aqui, Aham. seria difícil, né? Seria difícil.